Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente tem informações importantíssimas para dividir com vocês. A gente vai falar muito aqui sobre a questão do fornecedor de material esportivo. Hoje eu obtive informações sobre esta questão, assim como a situação dos patrocinadores do Vasco da Gama. Vamos falar bastante aí sobre a situação da coletiva do Paulo Brax, que vai acontecer na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, e com alguns anúncios aí confirmados, tá? O Globo Esporte colocou hoje em destaque aí a situação dos jogadores que vão se reapresentar aí no dia 8 e já vai ter reforços aí em campo, certo? E a gente vai falar aqui as atualizações também sobre a situação aí dos jogadores que estão negociando com o Vasco, até porque a informação que eu tive agora na parte da tarde é que a 777 Partners libera a grana aí na próxima semana para que as contratações sejam operadas aí. Bom, eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, e é o seguinte, dê uma verificada aí no sininho aí das notificações, certo? Mas não deixa de se inscrever. Bem, meus amigos, hoje eu tive uma informação aqui referente à situação aí envolvendo a situação de fornecedor de material esportivo e patrocinadores. Logo quando acabar a situação aí da janela, a prioridade agora são as contratações. A 777 Partners vai sentar aí com a capa e com os outros patrocinadores do Vasco da Gama para discutir as questões envolvendo valores. A 777 Partners crê aí que estes valores estão muito defasados, principalmente no que tangencia a situação aí do fornecedor de material esportivo. Então, a gente deverá ter mudanças aí nesta situação aí, envolvendo a capa, né, e outro material esportivo podendo sair aí do papel. E é o seguinte, muito se fala aí da Puma, da Adidas, especulação é que não falta, mas deve mudar. Até a Castore já enviou uma proposta aí para o Vasco da Gama. E outros patrocínios aí também estão defasados, né? Com relação aí a diversas partes do uniforme do Vasco. Bom, com relação aí ao que interessa, coletiva do Paulo Brax nesta terça-feira, às 11 horas da manhã, o coordenador técnico, o Abel Braga, estou falando já como se fosse, até porque ele deu uma entrevista na CBN, falou que não tem dificuldade nenhuma aí em trabalhar, em dar satisfação aí para terceiros, entende que o trabalho tem que ser em conjunto aí na tomada de decisões, né? Já falando praticamente como se fosse funcionário da SAF do Vasco, o Abel vai ser aí apresentado, assim como a gente obteve a informação, tá? Que a situação do Maurício Barbieri só falta resolver a situação de tempo de contrato. O treinador teria pedido aí um tempo de contrato mais longo, mas vão chegar aí no denominador comum, contrato aí de 1 ano, ele deve assinar aí com o Vasco da Gama
o Maurício Barbieri aí. Está muito, muito adiantado aí as tratativas com o Maurício Barbieri. A tendência é que tanto o coordenador como o novo treinador sejam anunciados aí na coletiva do Paulo Brax, certo? É o seguinte, meus amigos, sobre a situação aí de jogador que fica aí no elenco do Vasco, que vai se reapresentar aí, certo? O Globo Esporte colocou hoje uma matéria e falou aqui sobre a situação de cada jogador. Eu vou passar aqui para vocês rapidamente, tá? Ó, situação aí dos goleiros. O único que está com a situação definida é o Alexander, tá? Nas laterais, Riquelme e Gabriel Dias estão lesionados, mas se reapresentam normalmente aí no Vasco da Gama. O Paulo Vitor, tá, está emprestado pelo Inter, segue no Vasco da Gama normalmente para jogar o estadual. Presença do Edmar confirmadíssima, tá, pessoal? Atingiu as metas dele, renovação de contrato automática. A gente passa aqui para a situação aqui dos zagueiros, certo? Anderson Conceição também atingiu a meta dele aí, renovação automática, renova aí por mais uma temporada. Situação aí de Ulisses Miranda e Zé Vitor, os três têm contratos aí assegurados com o Vasco da Gama. Situação de volantes aí, certo? O Andrei, apesar da sondagem de clubes europeus, normalmente se apresenta, e o Yuri Lara também, com renovação automática, está nos planos aí do Vasco da Gama. Zé Gabriel continua no Vasco com contrato de mais um ano. E aqui começam as novidades, pessoal. Por quê? Matias Galarza volta de empréstimo do Coritiba, vai passar aí por uma nova avaliação, o atleta, para saber se vai ser aproveitado ou não. Vai depender muito do treinador, tá? Palacios, que vive aquele dilema lá no Chile, que todos conhecem, tem contrato até 2025, tendência que ainda não se apresente por conta daquelas situações que aconteceram lá da prisão. O Marlon Gomes, né, contrato até 2024, a gente coloca aqui a situação, ó, Figueiredo, Gabriel Peck e Egnaldo normalmente no clube. A novidade segue aí com relação à situação do Vinícius Paiva, que retorna aí após boa passagem pelo Ituano. O Eric está emprestado, volta em maio, está nos planos aí do Vasco da Gama, e a gente aqui aguarda pela situação do Thiago Rodrigues, que deve acontecer aí por uma situação positiva no Vasco da Gama. Assim como, ó, cravado aqui, ó, Júnior Urso se apresenta, tá, na quinta-feira, assim como a situação do Matheus Barbosa continua no Vasco. Situação do Nenê, tá? O Vasco propôs aí, já fez a proposta para ele renovar com um contrato aí de 6 meses, e o Alex Teixeira não deve, segundo o Globo Esporte, ser aproveitado aí, certo? Então a gente passa aqui as informações. Agora falando sobre as questões aí envolvendo reforços, tá? A gente vai trazer aqui coisas importantíssimas para vocês, tá? Conforme eu falei, o Júnior Urso chega, vai se apresentar normalmente, assim como a situação do Mateuzinho e do Gustavo, jogadores que já estão acertados aí com o Vasco da Gama, certo? O seguinte, o Vasco quer o trio aí do Atlético Paranaense. Notícia que saiu hoje. O Vasco vai formalizar propostas aí para o Kelvin, para o Terãs e também para o Pedro Henrique. O Vasco quer o trio aí do Atlético Paranaense. Situação do Pedro Raul, a proposta vai esta semana, certo? E a gente teve uma novidade envolvendo aí o jogador Wesley, tá, pessoal? O Wesley, jogador Wesley aí, o Jorge Nicola agora na parte da tarde fez um vídeo dizendo que o Vasco é o favorito para poder contar com esse jogador. O Vasco teria feito uma proposta na casa de 6 milhões por esse atleta aí, certo? Então, a gente ainda aguarda aí que algum jogador da Europa chegue
muito se falando aí de um meia, de um camisa 10, assim como a situação aí envolvendo possível chegada do Roberto aí, do Gilberto aqui no Vasco, o lateral. Então, essas foram as informações que a gente tem para você, torcedor do Vasco. A 777 Partners vai liberar aquela parcela que vai adiantar, que iria cair em agosto, para que essas situações sejam feitas aí. Mas muito difícil mesmo que, infelizmente, o André continue no Vasco. Aí depois vai ser reposta aí toda a situação, certo? Importante que ande, né, de alguma forma. Não era o que a gente esperava, mas é isso aí, pessoal. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!